Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao canal Lobos Vlog. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, aperta aqui no botão de baixo inscrever-se, é de graça. Hoje você não paga nada, é promoção, tá? Tá de graça. Dá o seu joinha aí que é para esse vídeo poder ser impulsionado. Hoje eu vou bater um papo aqui com vocês para poder contar como foi que eu me tornei um preparador. E será que isso valeu mesmo a pena na minha vida? Vou te contar depois da vinheta. And then you'll die. Então pessoal, como eu falei aqui para vocês, eu e minha família nos tornamos um preparador. E o que é ser um preparador? De uma forma bem grotesca, bem resumida, o preparador é aquele cara que acumula equipamentos, acumula alimentos e acumula coisas para que ele não venha passar por aperreio. Um exemplo, um preparador é aquele cara que tem vela na sua casa para se faltar luz, ele tem uma lanterna, ele tem recargas de pilha para essa lanterna, baterias. O preparador é aquele cara que tem equipamentos para ele não passar por situação de desconforto lá na frente. Resumidamente, isso é um preparador. E como foi que a minha família e eu nos tornamos preparadores? Nos tornamos preparadores. No ano de 2016, surgiu aquela febre do The Walking Dead. Para quem ainda não viu essa série The Walking Dead, é uma série de apocalipse zumbi. Essa que você está vendo aqui na tela agora. Então deu aquela febre de The Walking Dead, todo mundo só falava de The Walking Dead e eu comecei a assistir. E nessa série as pessoas se tornaram zumbi, começaram a querer comer umas às outras e o mundo acabou. E quando eu vi aquela série, eu fiquei fascinado, porque o zumbi fascina nas pessoas. Mexe com a alucinação das pessoas, as pessoas começam a sonhar com um apocalipse zumbi, onde não existe mais leis, e as pessoas começam a fazer o que querem. Então, quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, pode ser que aconteça um apocalipse zumbi. E comecei a entrar na internet e comecei a olhar. Eu sei que parece meio besta, e para muitas pessoas é mesmo. E hoje em dia eu já não vejo com esses olhos, eu vou explicar para você mais na frente. E eu falei, cara, eu preciso me preparar para um apocalipse zumbi. E comecei a entrar na internet, investigar vários documentos, assuntos, vídeos que falavam sobre o assunto. E cada vez mais eu ia me convencendo de que poderia acontecer um apocalipse zumbi. E nessas minhas viagens eu falei, cara, eu preciso me preparar para esse apocalipse. Então eu preciso guardar comida, eu preciso guardar água, eu preciso guardar faca, ferramentas para que eu possa me defender, meios de defesa pessoais para mim, para minha família. E foi aí que eu me tornei um preparador de uma forma bem alucinada, bem fanática. Sei que isso é uma fantasia, uma ficção científica e que é muito improvável disso acontecer na vida real. Apesar de que tem gente que vai discordar e eu não estou aqui para entrar nesse mérito de quem está certo e quem não está. Só estou dizendo como eu me tornei um preparador. E depois de entrar mais a fundo sobre a questão de preparação, depois de começar a me perguntar, tá, mas como que eu tenho que guardar esse alimento? E comecei a buscar sobre esse assunto de guardar alimentos. Eu entrei em canais de preparadores que levam a preparação a sério, que inclusive tem os dois canais de referência aqui no nosso país, que é o Guia do Sobrevivente, do Mestre Batata, e também o Sobrevivencialismo, do Júlio Lobo, que agora está com o Anderson Machado, o Júlio Lobo e o Anderson Machado. E entrando no canal deles, eu consegui entender que a preparação não tem nada a ver com o apocalipse zumbi, e que eu deveria me preocupar com algo que é muito mais real. E foi daí que eu iniciei no mundo da preparação como ela tem que ser, e é nesse assunto que eu vou entrar agora. Então, depois que eu tive acesso a esses dois canais, o Guia do Sobrevivente e o Sobrevivencialismo, depois vieram outros canais, eu consegui entender que a preparação não tem nada a ver com apocalipse zumbi, ou pessoas que se preparam para um fim de mundo. Entenda que se o mundo acabou, não vai existir mais mundo, você também não vai existir. E eu comecei a sair do meio da fantasia da preparação e entender que eu precisava estar preparado para 3 tipos de coisas, que é o que eu me preparo hoje. E que com certeza você já ouviu falar de alguma delas, ou quem sabe as 3, com certeza, de 2019 para cá.
E as três coisas que eu comecei a me preparar de real foi uma crise financeira, o primeiro ponto. A crise financeira ela é muito real no mundo todo. E isso por causa de tudo que vem acontecendo de 2019 para cá, se é que você me entende. E eu comecei a entender que eu precisava me preparar para uma crise financeira. E Jonathan, como é que se prepara para uma crise financeira? Você guarda dinheiro? Não necessariamente, porque talvez de um caso bem sistêmico de crise financeira o seu dinheiro possa não valer nada, que é o caso de alguns países aqui da América do Sul, que é só você dar uma procurada aí pela internet sobre Venezuela, Argentina, Cuba, que você vai entender o que eu estou lhe falando. E como é que eu fiz então para me preparar financeiramente? Ou para uma crise financeira, melhor dizendo? Foi entender que eu precisava ter recursos em minha casa para que quando eu não tivesse dinheiro, ou que quando o dinheiro ficasse escasso como está hoje, ou quando o dinheiro começasse a não valer mais nada, eu teria coisas, produtos, plantações, alimentos para que eu pudesse sobreviver com a minha família. Então a minha preparação para o termo de financeiro deu-se assim. Eu comecei a estocar comida para uma crise financeira, como nós estamos vendo agora o preço dos alimentos como estão de uma maneira absurda, aumentando todas as semanas, algumas vezes todos os dias. Então a preparação ela é algo que você faz para também se preparar financeiramente. Um exemplo, eu compro um arroz hoje no mercado a R$8, R$9, 5 quilos. Daqui com 3 meses, 4 meses, esse arroz já está 30, como aconteceu no tempo agora da pandemia. E eu não compro arroz de 30 e consumo o meu que eu gastei R$9 para ter ele. Então é uma forma também de me preparar financeiramente. Ou de um desemprego. Quantas pessoas perderam o emprego agora? Então essas pessoas que se prepararam, que tinham alimento, elas podem comer esse alimento enquanto procuram um emprego. E não ficam de uma maneira sobre-humana vivendo. Então a preparação ela entrou na minha vida de uma forma de ficção, de uma forma alucinada, e depois eu fui entendendo que eu precisava me preocupar para coisas realmente como uma crise financeira. E daí eu comecei a plantar, daí eu comecei a ter a ideia de criar animais e de guardar comida para momentos assim. E graças a Deus, de 2019 para cá, nós temos tido bastante resultado com isso. Beleza, então agora nós conseguimos entender que o primeiro ponto foi uma crise financeira que aconteceu, está acontecendo e que pode piorar ainda mais, e para isso eu preciso me preparar cada vez mais para isso. Beleza? No segundo tópico que eu consegui entender, depois que eu saí do meio da ficção, foi que poderia ter uma crise no abastecimento, tanto de energia quanto de água. Poderia ter uma crise de policiais, poderia ter uma greve dos caminhoneiros e o acesso às coisas como energia, como água, como agora nós estamos vendo a crise hídrica, a crise elétrica consequentemente, porque se falta água, as usinas começam a operar na termo e então a conta de luz vai lá para cima e aí nós voltamos no primeiro ponto. Você consegue entender que nós vivemos em uma teia onde tudo está interligado e que se uma coisa falhar, todas as outras caem como um efeito dominó? Então por isso a preparação começou a fazer sentido para mim real. E na crise do abastecimento com água, onde eu moro, se uma bomba falhar lá embaixo, a água não sobe para cá. Então as pessoas passam dias e dias e dias sem água. Por isso um preparador tem a sua reserva de água em casa, tanto para beber, quanto para poder fazer asepsia, quanto para poder cozinhar uma comida. E para isso se tem um cálculo que nós vamos estar falando no próximo vídeo aqui, sobre como você começa a se preparar. Então, quando eu saí da ficção, as coisas foram fazendo mais sentido, porque nós entramos no mundo real. Quando você entra na preparação, você consegue entender que o mundo não é um mundo de rosas e que as coisas podem piorar de uma hora para outra, e para isso você precisa estar preparado. E foi por isso que nós começamos a entrar nesse meio já bastante sério e graças a Deus tem funcionado bastante. E no terceiro ponto, nós temos algo bem recente, que infelizmente não podemos falar o nome aqui no canal, porque senão nós sofremos restrições drásticas. Mas nós temos toda essa situação de 2019 para cá, que é na área da saúde, que é uma área que pode... Nós vimos agora que nesse tempo da pandemia,
Muitas pessoas, por causa de uma doença, perderam o emprego, foram para as ruas. Nós vimos que a criminalidade aumentou, apesar de não ter muitas pessoas na rua, apesar do direito de ir e vir ter sido tirado das pessoas, nós vimos que as pessoas que estavam na rua se tornaram extremamente violentas. Isso já nos dá um alerta de como é que pode ser em um caso bem sistêmico, maior do que essa doença que aconteceu, como as pessoas que moram na rua por falta de entorpecentes ou por falta de pessoas para estar contribuindo com esmolas, ou restaurantes que não estão dando alimentos para essas pessoas, elas ficarem muito violentas e começarem a saquear supermercados, lojas, casas, moradores, pedestres. Então, para esse tipo de situação é que nós nos tornamos um preparador, agora de uma maneira eficaz, de uma maneira real e não agora ficciosa. Nós nos tornamos um preparador para estar preparado para esses tipos de situações, para que se alguém dentro de casa sofrer um acidente, nós possamos saber fazer um tipo de curativo, fazer um torniquete. Você que está me assistindo agora, você sabe o que é torniquete? Você sabe como é que se estanca uma hemorragia de uma pessoa que teve um corte profundo? Você sabe qual o número do bombeiro, por exemplo? Você sabe qual o número da ambulância? Isso são coisas que um preparador tem de antemão. Ele sabe o que fazer, o que não fazer, e ele tem recursos em sua casa, em seu apartamento, em seu sítio, em sua chácara, para que ele possa se virar e virar bem em todas as situações que acontecem no dia a dia, de uma falta de água. Ele tem uma água, uma falta de energia, ele tem equipamentos para gerar energia na casa dele, ou equipamentos como uma simples lamparina, uma vela, uma lanterna, para ele não ficar no escuro, porque nós sabemos ainda enxergar no escuro, isso é fundamental. Se ele não tiver um emprego, ele perdeu o emprego, ele pelo menos tem 3 meses de comida em casa, até o tempo que ele possa correr atrás, despreocupado de um outro emprego, enquanto a família dele tem o que comer dentro de casa. Ou numa situação em que você tem o dinheiro, não estamos numa crise financeira, mas você não pode chegar no mercado a hora que você quer. Foi o que aconteceu agora nessa doença. As pessoas não podiam ir no mercado, toda a sua família, ou se fosse no mercado, os alimentos eram restringidos a uma quantidade exata por pessoa, as pessoas não podiam comprar o que queria. Então nós conseguimos entender que nós precisávamos estar preparados realmente para essas situações. E por isso nós nos tornamos um preparador. Eu não sei se para você soa como algo ficcioso ou de uma maneira maluca, mas eu quero que você dê uma analisada de 2019 para cá. Como é que tem mudado as coisas? Como é que as coisas têm caminhado no mundo, no nosso país? Será que realmente as pessoas que estão se preparando para uma situação de crise, elas estão realmente malucas? Ou será que faz total sentido estar preparado? Você que perdeu o seu emprego, eu te pergunto, tem sentido estocar comida para quando está sem emprego? Você que quebrou financeiramente, você tinha um negócio, será que faz sentido você estar preparado? Você que teve que pedir esmolas talvez na rua, e graças a Deus está se erguendo, será que realmente faz sentido estar preparado? Então eu te faço um convite, se você ainda não entrou nesse mundo da preparação, quer conhecer um pouco a mais de canais sérios, te peço para você se inscrever aqui nesse canal, dar sua curtida se isso te incentivou, pelo menos abriu mais a sua mente para entrar nesse mundo, porque nós estamos cada vez mais indo para uma zona perigosa. E nessa zona perigosa é preciso você estar preparado para auxiliar a sua família, sua mulher e seus filhos, ou seu marido e seus filhos, ou seus pais, para que todos vocês, todos nós possamos passar por essa situação da maneira mais sensata ou sentir menos o impacto dela, tá bom? Então eu te faço esse convite, se inscreve aqui, dê o seu like e compartilha esse vídeo para mais pessoas terem acesso, porque estar preparado é tão importante quanto a vontade de sobreviver. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se inscreva, curta esse vídeo e até a próxima e fui.